Bom, então, em primeiro lugar, né, o companheiro Wagner, que é um membro do canal, colocou: saudações, companheiro Fragoso, queria saber materiais para entender mais sobre as jornadas de junho de 2013 e também sobre, supostamente, a juventude ter sido cooptada por pautas de direita. No mais, agradeço pelo seu trabalho. Obrigado, companheiro, né, pela pergunta e pela contribuição, né, enquanto membro do canal. Sobre as jornadas de junho de 2013, de fato, é um dos eventos da história do Brasil que mais carrega mentiras e difamações de todos os lados, né? De um lado, a extrema-direita, que a vida inteira sempre jogou pedras nesse movimento, né, que sempre colocou ele, né, como uma das coisas mais aberrantes que ocorreu nos últimos tempos, né? Basta lembrar os editoriais da Rede Globo da época, basta lembrar dos comentários de Arnaldo Jabor, por exemplo, né, de que eram revoltosos de classe média que não valiam nem 20 centavos. Basta lembrar o assombro do Datena, né, quando ele botou uma enquete no seu programa policial reacionário, perguntando se as pessoas apoiavam manifestações com violência, e a maior parte respondeu que sim. Aí ele falou que não, acho que ficou um pouco dúbia a pergunta. Vamos perguntar, então, apoiam manifestações com baderna? E novamente a maior parte dos espectadores votaram que sim, né? Então, sempre estremeceu a extrema-direita. Também, né, estremeceu fundamentalmente a falsa esquerda oportunista, que na época estava principalmente encastelada no velho Estado, particularmente o PT, e toda aquela direita liberal parlamentar, MDB, por exemplo, o PMDB, e várias outras posições, né, que foram enfrentadas na época, né, e a própria utilização das forças policiais, por exemplo, pelos governadores do PSDB para reprimir a ferro e fogo essas manifestações. De outro lado, né, a grande parte dessa falsa esquerda, como eu havia falado, até hoje busca colocar essa manifestação no colo da extrema-direita, né, afirmar que foi manifestações de extrema-direita, que foi uma manifestação fascista. Aqueles mais envergonhados falam que não, né, era uma manifestação legítima, mas que depois, em julho, final de julho, começou a ser cooptada pela direita, com o movimento de baixar a bandeira e assim por diante, né. Veja, não é o que se verifica na prática, né? Principalmente quando a gente estuda a história recente no Brasil. O fato é que a Jornada de Junho de 2013 foi um grande, né, movimento de massas profundamente rebeladas contra o velho Estado burocrático à época, né, colocando pautas e demandas mais urgentes de sua população, né? Era o pessoal lutando pelo passe livre, era o pessoal lutando por melhoria na saúde, na educação, por emprego, certo? Foi uma manifestação profundamente popular, que não se limitou às jornadas de junho. Muito se esquece das greves da PAC, que aconteceu no ano anterior, em 2012. Das greves operárias que ocorreram em apoio ao movimento. E se esquece das ocupações e tomadas de terras que aconteceu posteriormente, né? Junto ainda com as jornadas de junho. Se esquece do papel da aldeia Maracanã, né? A aldeia indígena lá que contribuiu profundamente com as jornadas de junho de 2013, né? E que se estendeu até 2014 também com o movimento do Não Vai Ter Copa, certo? Então, essa é a minha posição, e de fato todas essas teorias, certo? Hoje em dia falam, né, que foi, como é que eles gostam desse termo, que é um termo criado pelo, salvo engano, foi pelas agências do imperialismo russo, né? Não, salvo engano, era Revolução Colorida, então que foi uma revolução colorida no Brasil, que foi a porta aberta pelo fascismo. Pelo contrário, né? O dia que um movimento de extrema direita ou de direita, né, fizer o que fizeram os manifestantes lá com o caveirão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, então, de fato, aí já não teria mais como explicar o que seria essa extrema-direita. Bibliografia. Eu não teria como recomendar a bibliografia, porque eu não sei de nenhum livro específico que trata, né, de forma historiográfica, teórica, enfim, ideológica sobre o junho de 2013. O que eu recomendo ao companheiro é que leia, né, os materiais editoriais lá do jornal Nova Democracia, principalmente a época que estava em meus protestos, acompanhou bastante as manifestações, participou profundamente, né, e tem vários lá textos, inclusive rebatendo essas posições, por exemplo, do Partido Comunista Brasileiro, que atualmente rachou, mas na época não era rachado, né, e combatendo essas posições. Então, acho que é lá que você consegue achar esses materiais, né?
E essa é como eu entendo que foi esse processo, né? Um importante processo na história do Brasil. E o que se dá posteriormente de reacionarização, né, do Estado, de fato se dá não como uma continuidade de 2013 e 2014, mas precisamente como uma revolta contra isso. Né, precisamente como um movimento orquestrado, aí entra lá na questão do golpe contra-revolucionário preventivo, que eu já tratei em outras ocasiões, né, que é quando ocorre uma planificação de fato pelo alto comando das Forças Armadas, de forma a arquitetar, né, esse golpe contra-revolucionário preventivo, que, por sua vez, né, vai utilizar as massas como bucha de canhão nas manifestações pela família, por Deus, em 2015, nas manifestações do impeachment em 2016, no impeachment da Dilma, na prisão do Lula, na eleição do Bolsonaro. Tudo isso vai se expressando posteriormente, mas como uma resposta a 2013 e 2014, não como sua afirmação. Acho que é isso, né, que eu teria para falar sobre essa questão de junho e julho de 2013, certo? Bibliografia não teria, mas, né, o companheiro que quiser estar acompanhando esses materiais aí do jornal, acho que é o que tem de melhor aí para compreender esse fenômeno. Então, o companheiro Lu aí, que também é um membro do canal, fez 2 perguntas. Eu vou estar respondendo aqui as 2, né? Uma da pergunta é o seguinte: queria tirar uma dúvida a respeito da acusação dos trotskistas. Eles dizem que nós, entre aspas, stalinistas, queremos substituir a classe trabalhadora. Dentre outros argumentos, eles apontam que a única revolução verdadeiramente movida pelos trabalhadores foi na Rússia de 17. Ou seja, as demais revoluções foram políticas, assim como na China. Na China, havia um grupo armado de comunistas influenciados pela União Soviética, diferente da Revolução Russa, que a participação foi dos trabalhadores em peso, e não de um grupo armado movidos ideologicamente pelo marxismo. E que essa forma de revolução, a de 17, seria defendida por Karl Marx. Bom, então vamos responder isso aqui, né? Vejam, em primeiro lugar, um apontamento que eu devo fazer é o seguinte. Eu já li os livros de Trotsky, no qual ele faz as suas posições sobre as revoluções que estavam acontecendo na época dele, e eu também já li vários livros e artigos e materiais de autores trotskistas. Particularmente, eu nunca vi essa crítica desses autores, ou do próprio Trotsky, a essas revoluções, tá? O Trotsky, ele tinha uma crítica à Revolução Chinesa, que era aberrante, né? Não é à toa que ele colocava que a Revolução Chinesa estava já fadada ao fracasso e que não se recuperaria, né? 20 anos depois a gente verificou, né? Isso, a crítica dele foi no final dos anos 20 e início dos anos 30. 20 anos depois se verificou quem que estava fadado ao fracasso e quem triunfou, né? Mas a crítica, ao que eu me lembro, não girava o fato da Revolução Chinesa não ter massas. Assim como os autores trotskistas, que criticam a Revolução Chinesa, que criticam as revoluções posteriores, nunca criticaram, por exemplo, a Revolução Vietnamita ou a chinesa mesmo, por não ter massas. Massas trabalhadoras, operários e camponeses. E sim, né, de acordo com a lógica deles, porque era um partido que já estava contaminado com a burocracia stalinista, que não era mais um partido verdadeiramente operário, que daí quando toma o governo se distancia das massas. Então eu já vi críticas nesse sentido. Agora, dizer que não tinha massas nessa revolução, eu nunca vi. Por quê que eu tô falando isso, né? Porque essa afirmação ela é tão absurda, ela é tão aberrante, que eu acho difícil achar alguém que defenda isso. E aqui eu tô sendo honesto. Eu nunca vi nem trotskistas defendendo isso. Posso estar equivocado, pode ser que seja uma crítica, mas aí eu que não tenho esse conhecimento a priori, mas eu nunca vi isso, né? E por que eu tô adiantando isso? Porque assim, veja, essas 2 afirmações são mentiras. Então vamos lá. Na China havia um grupo armado de comunistas influenciados na União Soviética, diferente da Revolução Russa, que a participação dos trabalhadores foi em peso e não de um grupo armado movidos ideologicamente pelo marxismo. Essas 2 afirmações são erradas, são incorretas, são absolutamente. Elas não estão nem erradas, elas não fazem sentido. Porque, veja, vamos pegar o processo revolucionário da Rússia. Tinha participação operária? Evidentemente que tinha, você tinha a construção dos sovietes. Né, os sovietes armados, que eram a base, constituíram ali a base operária, e inclusive embriões do que seria posteriormente na Guerra Popular, na teoria da Guerra Popular prolongada, como bases de apoio, existiam os sovietes armados, perfeito. Mas o Partido Bolchevique era um grupo comunista compacto, armado, ideologicamente munido do marxismo, e que, ainda que tenha conquistado a capilaridade nas massas operárias,
ele sempre foi visto pelos outros partidos, seja socialistas revolucionários, seja os mencheviques, seja outros grupos, como uma verdadeira seita. Certo? Como uma verdadeira seita. O próprio Lenin fala ali nos contextos das lutas contra os mencheviques, ele fala, nós somos um pequeno grupo compacto que temos que marchar sob o fogo e desviando do pântano daqueles que decidiram vender a luta por um punhado de lentilhas, por um punhado de cargos no parlamento. Acusam-nos de querer nos diferenciar dos outros, de querermos nos separar dos outros, né? Mas tomamos isso e garantimos que eles fiquem por lá mesmos e que não se juntem a nós, porque já venderam todos os seus princípios. Quem fala isso é o Lenin. Se vocês lerem a tática, programa militar da Revolução Proletária, né, se vocês verem os textos militares de Lenin, você vai ver que mesmo quando o Partido Bolchevique não tinha capilaridade, o Lenin já colocava a ação, né, desse grupo armado munido ideologicamente do marxismo, precisamente para propaganda, para diversas ações. Isso em 1905, certo? No ensaio geral da Revolução. Então, e o próprio Lenin, ele falava uma coisa muito explícita, que era o seguinte: a maior parte da população não vai apoiar o socialismo até que eles vejam o socialismo na prática. Então, é absurdo pensar que o partido bolchevique era um partido de massas. Isso, na verdade, é luxemburguismo, né? Isso é colocar a teoria, a concepção do partido de novo tipo leninista, tergiversar com a concepção luxemburguista de partido de massas. Não, o Lenin preconizava um partido de vanguarda. Vanguarda, o que significa isso? Não é todo operário que entra no partido, é os melhores filhos do povo. É os mais avançados, aqueles que querem, que têm a posição de se abnegar ao máximo, de se sujeitar a uma estrutura militar, de se sujeitar a uma estrutura centralizada, democrática, mas com centralismo. Ou seja, o partido bolchevique, ele era um partido compacto também, até a tomada do poder. O próprio Lenin, ele era um ilustre desconhecido. As pessoas conheciam o Lenin, né, por nome, mas ninguém sabia quem era Lenin. O Trotsky era muito mais conhecido porque era o dramalhão russo no exterior, né? Mas o Lenin mesmo, poucas pessoas sabiam que era Lenin. O fato é que houve participação massiva do proletariado russo? Houve, evidentemente, os sovietes armados são evidência disso. Agora, o grupo compacto armado munido ideologicamente do marxismo existia. E na China, o mesmo fenômeno. O grupo armado ideologicamente munido do marxismo existia. Sim, era o Partido Comunista da China e o Exército Guerreiro Popular, né, do qual o partido dirigia. Mas agora, dizer que a Revolução Chinesa não teve participação de massas trabalhadoras, assim, é o que eu falei, não tá nem errado. É simplesmente negar a realidade. Pelo amor de Deus, milhões de massas camponesas integraram a Revolução Chinesa. Pela proporção populacional, eu arrisco dizer que muito mais massas chinesas participaram da Revolução do que foi na Revolução de Outubro. Até porque a Revolução de Outubro ainda não tinha concepção de guerra popular, ao contrário da Revolução Chinesa, que tinha uma concepção de guerra popular. Já, né? E a guerra popular, ela parte precisamente de transformar a guerra inicialmente dirigida por um partido em guerra de massas. Ou seja, se as massas armadas aos milhares não pegam em armas e não lutam por sua revolução, então não tem revolução. Essa é uma premissa básica, porque senão é blanquismo, né? Se é um grupo compacto, conspirativo, que só faz as coisas, mas não busca converter essa guerra em guerra de massas, um companheiro até falou de blanquismo ali, é blanquismo. Essa noção de que na Rússia você tinha um partido de massas trabalhadoras, e na China e em outros países você tinha um partido, sei lá, burocratizado, que era sem as massas. É mentira, o que foi a guerra? Vamos sair da China então, que geralmente eu só cito a China. Vamos ver o Vietnã. Pô, o que foi a Revolução Vietnamita? Sabe, milhares de massas camponesas, operárias se integraram na Revolução Vietnamita, na Guerra Popular para expulsar o invasor imperialista. Sabe, então, novamente, né, eu não sei quem fala isso, eu realmente não sei, porque eu nunca vi o Trotsky falando nesses termos e nem autores trotskistas. Mas falar que a Revolução de Outubro foi dirigida pelas massas trabalhadoras e que era isso que o Marx estava defendendo, e na China foi feito por um partido compacto sem massas, é mentira. Assim, é só pegar foto da época das mobilizações de massas do Partido Comunista da China, então. Sabe, que desbanca tudo isso. E não só isso, né? Vamos continuar. Se o problema é ter sovietes, na China também tinha soviete. A Revolução Chinesa foi uma das revoluções mais avançadas a construir sovietes operários.
O Dimitrov fala isso em 39. Ele fala: a China foi o país que melhor aplicou a tática da Frente Única, porque conseguiu combinar a luta armada e os sovietes vermelhos, com agremiações de operários e camponeses, com a Frente Única antifascista, com a coalizão das diversas classes, contra o fascismo e contra o imperialismo. Então, assim, companheiros, é isso, né? É isso que eu tenho para dizer. Novamente, se for uma crítica mais estruturada, se tiver uma elaboração melhor sobre isso, eu posso até responder de forma mais profunda. Mas assim, essa crítica não faz sentido. Vamos aprofundar um pouco então. Ah, não, mas então na Rússia foi o proletariado, na China foi o campesinato, que não é o proletariado, então não era marxista. Bicho, na Rússia a minoria do país era proletário também. A maior parte das massas que apoiaram a Revolução Russa não foi proletário não, foi camponeses. O Lenin falava que o proletariado era a direção e o campesinato era a base, porque o marxismo elevou o proletariado dirigente do campesinato. Certo? Então achar que havia uma maioria de operários na Revolução Russa e que isso era o que realmente Marx pensou, não condiz com, não condiz com nada, né? Não está lastreado em nenhum documento, nenhum fato histórico. Nenhum mesmo, certo? Então, novamente, né, se houver alguma elaboração melhor sobre isso, eu posso estar tratando aqui de forma mais elaborada também, assim por diante. Agora, nos termos que o companheiro colocou dessa pergunta, isso não faz sentido nenhum. Nenhum, certo? Então, fique claro essa questão.